Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Eu vou falar um pouco sobre os manuscritos da Bíblia de uma forma explicada. De onde veio a Bíblia? Os manuscritos que mudam tudo. Você sabia que a Bíblia foi preservada através de milhares de manuscritos? E neste vídeo nós vamos explicar justamente os principais textos usados na tradução bíblica. Estou projetando o texto Recepto, que é o primeiro à minha esquerda, o texto bizantino, seguido pelo texto crítico. Depois, apresento duas versões. Uma, a NVI, que é uma tradução dinâmica, e a Almeida Corrigida Fiel, do ano de 2007, que é uma tradução literal. Mas quando a gente analisa o texto bíblico através dos manuscritos, a gente precisa fazer algumas perguntas. E você já se perguntou de onde veio a Bíblia? Ou seja, a Bíblia que você tem em mãos? Porque antes de existir a impressão, existiam manuscritos. E os manuscritos são cópias feitas à mão ao longo de séculos. E aqui está o ponto: não existe apenas um manuscrito. Existem milhares de manuscritos. E esses manuscritos foram organizados em famílias textuais. As principais são texto bizantino, texto majoritário e o chamado texto crítico, além do famosíssimo texto recebido. Cada um deles representa uma forma de preservar o texto bíblico. E não estamos falando de Bíblias diferentes, mas de tradições de transmissão do mesmo texto. E é isso que explica porque algumas versões da Bíblia têm pequenas diferenças. E ao longo dessa série, a gente vai entender essas diferenças e aprender a ler a Bíblia com mais consciência e profundidade. Antes de nós nos aprofundarmos, precisamos ter noção destas questões relacionadas aos manuscritos. E é isso que nós vamos fazer. Eu tenho um vídeo já que fala sobre o texto dos receptos, pequenininho, cerca de 3 minutos e alguns segundos, mas que você já pode ter uma ideia deste texto que é tão popular, pelo menos na igreja protestante. Você possa, então, aci- eh, clicar no link abaixo porque nós estaremos direcionando você para esses textos receptos, mas aproveitando os outros vídeos sobre esta temática. O importante é nós crescermos realmente na graça, no conhecimento e começar a agregar informações preciosas sobre os manuscritos, inclusive. A gente não precisa se deixar ter levado pelas chamadas fake news. Existem muitas coisas que são faladas sobre os manuscritos que não têm nenhuma fundamentação, que é histórica, documental, nada disto. São apenas opiniões que só têm importância para aquelas pessoas que estão propalando, mas não tem nenhuma fundamentação e, por sua vez, valor para nós. Mas a gente pretende, nesse cantinho de reflexão teológica, promover algumas informações preciosas para que você possa examinar, sobretudo, e tirar a sua conclusão.